Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo. Meu muito obrigado e licença aí para entrar no seu aparelho e minha gratidão por você ter clicado nesse vídeo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda no canal Elpis Aletes, canal esse que tem como objetivo trazer estudos bíblicos, devocionais e ensinamentos que tragam para nós uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Hoje, especificamente, vamos trazer um estudo bíblico cujo tema é: Eles estão atirando no escuro, mas Deus está vendo, baseado nos Salmos de número 11, versículo 2. Hoje, esse vídeo em específico faz parte de uma série de vídeos chamada A Voz dos Salmos, que é uma playlist neste canal, a qual nós estudamos o livro de Salmos. Já estudamos nos vídeos anteriores cerca de 15 estudos, então se você está chegando aqui pela primeira vez, vá lá na página do canal e procure pela playlist Voz dos Salmos, a qual você terá acesso aos outros 15 estudos dessa playlist. Agora, sem mais delongas, vamos ao estudo bíblico, cujo tema é: Eles estão atirando no escuro, mas Deus está vendo. E o texto bíblico para dar início a esse estudo é Salmos de número 11, versículo 2. Salmos esses que diz: Pois eis que os ímpios armam o arco, preparam a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Esses salmos podemos considerar como uma pequena semente que, se for alcançada em terra fértil, gera muito fruto. Ou seja, o estudo dele gera muitos frutos e muitos entendimentos para nós. É um salmo tão rico que grandes comentadores bíblicos se debruçaram sobre ele para descrevê-lo de uma maneira mais proveitosa para todos nós. E como exemplo disso, a gente pode ver Matthew Henry, que foi um célebre comentador purificano que escreveu um comentário bíblico de 6 volumes. Ele interpreta esse salmo como a luta de Davi contra a tentação de Deus em meio ao perigo. Ou seja, a tentação de Davi a abandonar Deus, a confiança em Deus em meio ao perigo que ele passava aqui no contexto desse salmo. Já o célebre reformador João Calvino, ele diz que quando a justiça parece dominar e tudo parece estar em desordem, é aí que a confiança em Deus precisa ser aumentada. Já o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, vê esse Salmo de número 11 como a confiança de Davi e sua recusa em abandonar a sua posição. Esse salmo oferece um cenário muito profundo para nós. Nós vemos um arco sendo preparado, uma flecha posicionada, pronta para ser lançada, e também um alvo, que é o justo. 3 elementos que podem trazer para nós importantes ensinos. Existem cerca de muitas batalhas que nós precisamos enfrentar em nossa vida. Algumas delas são visíveis e facilmente perceptíveis. Você sabe quem está contra você, sabe qual que é o problema e sabe o que precisa enfrentar. Só que existe outra categoria de batalhas, a qual esse salmo, no versículo 2, nos especifica, uma que é invisível. Você até percebe que tem alguma coisa estranha. Você percebe que uma pessoa que antes estava do seu lado, ela se voltou contra você. De repente você vê uma acusação surgindo do nada. Você vê uma injustiça acontecendo sem você entender o porquê daquilo. Você consegue enxergar a flecha que está sendo apontada para você, mas não sabe de onde o arco está posicionado. E é exatamente essa atmosfera que encontramos no Salmo 11. Alguém espreitando o justo para o feleiro.
Diante disso, podemos tirar 3 tópicos para o nosso estudo desse Salmo de número 11, versículo 2. O primeiro é: o inimigo pode preparar o arco sem que você veja. Aqui é bem claro, os ímpios armam o arco. A primeira imagem é uma preparação de uma flecha que está sendo posicionada para ser atirada. Nem todo ataque começa quando você pode percebê-lo. Ele começa sorrateiro, sutilmente, para poder nos atingir. E quando a gente pega e estuda um pouco mais sobre a questão dos arcos e flechas no contexto cultural bíblico, podemos extrair muitos ensinamentos espirituais para nós. Por exemplo, os arcos, como instrumentos de caça ou de guerra, eram usados desde os primeiros tempos ali na era patriarcal. E o arco em hebraico era quechê, que era exatamente a palavra usada para arco. E o que a gente pode aprender com isso? Que essas armas, elas são antigas, mas ainda funcionam quando não estamos preparados para conhecê-las. Isso nos ensina que as estratégias do inimigo sempre foram muito repetidas ao longo da história sobre vários cristãos, e muitos são atacados das mesmas formas. Logo, se nós estudamos um pouco mais sobre a vida dos grandes homens de Deus e um pouco da história da igreja, vamos ver que o inimigo sempre usa a mesma arma para nos atacar. Seja sempre para lançar desânimo, palavras que nos causam dor, arapucas, injustiças, sempre isso se repete sucessivamente. E conhecer essas armas, conhecer que isso é usado há muito tempo, nos já faz ficar melhor preparados para receber esses tipos de ataque. Outra coisa que é interessante é que parece que os filisteus, um povo antigo ali, eram extremamente hábeis na arte de manejar o arco, levando a Davi a exigir que os israelitas recebessem treinamento especial. E a gente pode ver isso ali no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, que fala o seguinte: E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Ou seja, ali, essa passagem está no contexto ali que Davi lamenta a morte de Jonatas, e ele então estipula esse rito ali. Provavelmente Jonas foi morto por algum arqueiro filisteu que era hábil em atirar flechas, e ali Davi faz isso. Essa é a homenagem ali a Jonas. Ou seja, a gente tem que estar preparado para interceptar os arcos que são lançados contra nós, as flechas que são lançadas sobre nós, treinando a cada dia mais a nossa confiança e fé, que sempre é atacada nos mesmos pontos todos os dias, por arqueiros que são hábeis em descobrir o nosso ponto mais fraco e nos acertar. Seja usando pessoas físicas em diversas situações, seja também em ataques espirituais, que podem, muitas das vezes, trazer desânimos inexplicáveis sobre nós e um senso de inutilidade e tremendas angústias que dificilmente passam se nós não buscamos a Deus com mais intensidade. Que essa, muitas das vezes, são as flechas que estão sempre aí sendo direcionadas contra nós. Outra coisa também é que em Efésios 6, 16 e 17 fala que sempre precisamos usar o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto a essas flechas, é a palavra de Deus, é a fé e é a leitura das Escrituras que vai nos posicionar a estar mais preparados para receber essas flechas. Toda vez que falamos sobre filisteus, isso sempre representa, em aplicações espirituais, ataques de hostes ou potestades malignas.
que são sempre à espreita de nós, para ferir nós que somos justos. E o capacete da salvação eu tenho certeza da minha salvação. A fé é o escudo que te bloqueia desses ataques. E a palavra é a ferramenta que você contra-ataca. Ali, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 4, vemos a tentação de Jesus. O inimigo tentou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus usou a espada da palavra para repeli-lo. E é assim que acontece quando as flechas vierem sobre nós. Precisamos repeli-la com a palavra, com a certeza de que Deus está conosco. Outra coisa é que nas mãos do simbólico Cavaleiro Branco do Apocalipse, e você pode ver isso em Apocalipse 6:2, o arco pode indicar guerra, conquista ou como outras pessoas interpretam, uma vitória sem derramamento de sangue, ou seja, sem flechas. O que nos ensina, como aplicação, que podemos vencer quem está atirando contra nós no escuro com elegância, sem pagar o mal com o mal. É hábil que se alguém está te atacando com calúnias, te ferindo e te jogando para baixo com palavras, ou seja lá o que for, a tendência é nós atacarmos também essas pessoas com as mesmas armas que elas nos usam. Mas usando aqui esse exemplo do Apocalipse, devemos vencer de uma forma diferente, entregando tudo isso nas mãos de Deus e buscando nele nossa confiança e nossa fé. Como o apóstolo Paulo falou, não se deixe vencer o mal pelo mal, mas busque vencer o mal pelo bem. Isso é um grande desafio, é muito difícil de fazer, mas tentar sempre é algo que nós precisamos para que possamos também vencer esses ataques sorrateiros de uma forma elegante, de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Outros quesitos aqui culturais com relação ao arco e flecha é que os Ixos, que foram um povo semi-nômade, que viveu ali no final da Idade do Bronze tardio, para a Idade do Ferro, e os Ixos fundaram ali uma certa dinastia que governou o Egito por um tempo, introduziram o arco combinado com que tinham lâminas de ossos, chifres ou marfim para aumentar a sua elasticidade e poder de arremesso. E aqui, os inimigos, muitas das vezes, podem até melhorar ou incrementar mais um pouco de suas armas. Mas Deus é especialista em quebrar qualquer tipo de arma. O inimigo é inteligente e ele usa pessoas de uma forma astuta. Apesar de as armas sempre serem a mesma, ele sempre incrementa um pouquinho de coisas a mais para que possamos tentar cair nelas. Só que Deus é poderoso para quebrar qualquer arma que é forjada contra nós, qualquer arco que é posicionado contra nós, se nós realmente temos a certeza que Deus está conosco. Porque se tivermos com dúvida, as coisas já mudam de figura. Em Oséias, capítulo 1, versículo 5, fala: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ou seja, Deus é especialista em quebrar arcos. Seja eles que tenha certo poder de precisão, ou que contenha ossos da dureza, ou os chifres da calúnia, ou seja lá o marfim que traz, em vez de coisas preciosas, mais tristezas sobre nós. As flechas eram feitas de bambu ou de madeira leve, entalhadas em uma extremidade para colocar a corda. A outra extremidade tinha pontelas ou pontas de ossos de bronze ou pedra. Muitas das vezes essas pontas eram farpadas e mergulhadas em veneno. Em Jó 6,4 descreve bem essa situação. Fala, olha, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas sobre mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Às vezes, as flechas do mal nos atingem de tanta maneira que geram um veneno da amargura em nossos corações. E
Ficar com o coração amargurado diante de um ataque pode trazer para nós, além de problemas psicológicos graves, uma profunda angústia e depressão que pode nos levar para uma vala muito grande e que nos traz uma tamanha desesperança que a ponto de desesperarmos de muitas das coisas. Não deixe que a amargura domine sua vida, seja lá pelo ataque que você sofreu. Seja lá se você foi atingido por um ataque. Não deixe que essa amargura fique no seu coração. Mas tente ter uma comunhão com o Espírito Santo e com as coisas espirituais, para que a alegria de Deus possa ali te preencher. O apóstolo Paulo, na sua carta aos 2 Coríntios, descreve a verdadeira natureza do que é verdadeiramente ser servo de Deus. Ele revela a outra face de ser servo de Jesus Cristo. Ele mostra ali as suas fraquezas, as suas dificuldades, as angústias profundas que ele sofreu ali naquela comunidade e como Deus o sustentou diante desses momentos. Tem uma passagem que ele fala que chegou até um ponto que ele chegou até a se desesperar da vida e perder as esperanças, mas Deus o consolou ali. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga pelos sofrimentos que ele sofreu, mas ele descreve uma passagem muito poderosa. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo sabia que tinha diversos inimigos com arco e flecha no escuro esperando por ele. Mas ele sabia que Deus estava vendo tudo. E aqui existe a diferença fundamental. Aquilo que está oculto e preparado para nós, para nos ferir, para nos machucar, não está oculto para Deus. O inimigo, ele pode trabalhar no escuro. Deus não precisa acender a luz para enxergar. Ele já está vendo tudo. Aquilo que está escondido dos seus olhos está completamente exposto diante dos olhos do Senhor. Tudo aquilo que está sendo planejado contra nós, ou que está agora acontecendo conosco, Deus está vendo. Seja as injustiças, seja as calúnias, seja as palavras que você não merecia ouvir, seja qualquer coisa que você está passando, ou que estão tramando contra você, Deus está vendo isso. E isso é uma forma para consolar o seu coração, sabendo que Deus está vendo tudo. Aqui, vamos para o tópico 2 desse estudo. A flecha está na corda, mas Deus continua no trono. O versículo 2 parece construir uma situação desesperadora. O arco está pronto, a flecha está na corda e o justo é o alvo. Mas o salmo não termina no versículo 2, porque se você continuar lendo esse salmo, no versículo 4, você vai ver que Davi responde: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. O problema estava na terra, mas a resposta estava no céu. Davi tinha certeza que Deus não desampararia, que Deus interviria na causa dele. Ele estava cercado de inimigos, pessoas querendo a sua cabeça, querendo vê-lo morto. Mas ele sabia que Deus estava lá no trono, administrando tudo e que não deixaria que Davi fosse morto ou ferido. É assim com você. Creia, Deus não vai deixar que nenhum mal te alcance, que nenhuma flecha te acerte, porque Deus está no trono. Ele não perdeu o controle da batalha. As flechas podem até vir, mas Deus corta o arco e quebra a lança e quebra as flechas do ar. Então, pense sobre isso. Calvino observa que, quando tudo parece mergulhado em desordem e trevas, a fé deve contemplar o trono celestial de Deus e esperar nele. No Salmo de número 11, versículo 2 fala: a imagem indica, Provérbios 26, 27 fala que quem cava um buraco, nele cairá, e quem enrola uma pedra, por cima lhe cairá. Essas pessoas que planejam o nosso mal e que nos atacam o nosso mal estão cavando sua própria cova
e causando o seu próprio mal através delas mesmas. E um grande exemplo disso é o caso de Amã contra Mardoqueu ali no livro de Esther. Amã odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu nunca se levantava quando ele entrava no palácio. E ele, certa feita, planejou ali uma grande forca para que Mardoqueu, ou em outras versões fala Mordecai, pudesse ser ali enforcado. Mas no final da história, se você ler o livro de Esther, quem acabou ficando na forca foi o próprio Amã. Porque é isso que acontece. Quando alguém planeja nosso mal, o mal volta para a própria pessoa. Porque, como aqui disse Calvino, quando tudo parece mergulhado em desordem e trevas, a fé deve contemplar o trono celestial de Deus e esperar nele. Quando você espera nele e contempla o trono celestial, você contempla todos os seus inimigos que estão te tirando flechas serem atingidos pelas suas próprias flechas. É como se Deus pegasse a flecha no ar e convertesse ela e ela voltasse para aquela pessoa que atirou em você. E quando isso acontece, não é para você ficar feliz com isso, mas é para você ver o cuidado especial de Deus com aqueles que são justos e inocentes diante daqueles que estão atirando no escuro. Não interprete o trono de Deus à luz do tamanho da sua crise. Interprete a sua crise à luz do trono de Deus. As crises levam-nos a muitas das vezes pensar bobagens e perder a nossa fé. Mas o trono de Deus, quando somos iluminados pelo trono de Deus, já vemos as coisas de forma diferente. E por mais que esteja no escuro, tudo se torna claro para nós. E tudo se torna visível. E tudo se torna palpável e entendível aos nossos corações. E aqui o tópico 3, para finalizar, é Spurgeon e a grande questão do Salmo. Spurgeon foi um grande célebre pregador do século XIX. E ele se mergulhou tão profundamente no livro dos Salmos que ele escreveu um livro chamado Os Tesouros de Davi, que são 3 volumes com mais de 3.000 páginas de estudos e comentários no livro de Salmos. E aqui ele interpreta uma coisa interessante. Spurgeon interpreta a atitude de Davi como uma recusa em abandonar sua posição de confiança. Davi prefere enfrentar o perigo a demonstrar desconfiança no Senhor. O Senhor sustenta o justo enquanto o arco continua armado. A flecha foi disparada, mas não conseguiu destruir aquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus nos estabelece em algo, nenhuma flecha pode nos destruir daquele propósito que Deus tem para nós, a não ser que nós abandonemos o caminho de Deus. Aqui, como Spurgeon interpreta, Davi ele não ousou a desconfiar de Deus naquela situação. Ele temia era não confiar em Deus naquela situação. E é isso que nós devemos também fazer. Diante da pior crise que vivemos e das piores angústias, não devemos ser loucos de desconfiar de Deus. Por mais que não seja fácil, mas devemos temer a não confiar em Deus nessas situações, para que assim possamos ser sustentados pelo Senhor, porque o Senhor nos sustenta nas piores crises e dificuldades. Por mais que o momento seja de dificuldade, tristeza, Deus nos sustenta poderosamente nesses momentos. Então essa é a palavra e esse é o estudo que eu queria deixar para você hoje. Eles estão atirando no escuro, mas Deus está vendo. Eu te agradeço até aqui, se você chegou até aqui. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua atenção e paciência. E acompanhe essa série aí, Voz dos Salmos, onde nós, a cada vídeo, buscamos, assim, trazer um estudo bíblico referente a algum salmo específico. E se assim Deus permitir, no próximo vídeo voltaremos para novas mensagens em outras playlists deste canal. Obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém.